bom dia, alunos! Estamos aí de volta para trabalhar as questões da aula 2. E aí o tema da aula 2 é teorias evolucionistas, ok? Então aí você pode ir para as questões propostas, que nós vamos começar a trabalhar as questões de 1 a 6. Então vamos aí para a primeira questão, que diz assim: o ambiente afeta a forma e a organização dos animais. Quando o ambiente se torna muito diferente, produz ao longo do tempo modificações correspondentes na forma e organização dos animais. As cobras adotaram o hábito de se arrastar no solo e se esconder na grama, de tal maneira que seus corpos, como resultado de esforços repetidos, se alongaram, adquirindo um comprimento considerável. O trecho citado anteriormente foi transcrito na obra de filosofia, ou pela obra, ou da obra Filosofia Animal, de um famoso cientista evolucionista. Assim, a alternativa que contém, respectivamente, a ideia transmitida pelo texto e o nome do autor é. Então, gente, basicamente, quando você fala de teorias evolucionistas, você tem 3 teorias. Você tem o lamarckismo, né, baseado em Jean-Baptiste Lamarck, o darwinismo, baseado em Darwin, e o neodarwinismo, que são os pensamentos darwinianos, mais as novas descobertas da ciência, como o DNA e a genética. Nesse caso aqui, quem citou esse livrinho aqui, quem escreveu esse livrinho aqui foi Jean-Baptiste Lamarck. Lamarck, ele falou que os animais pensavam, conseguiam entender a sua necessidade. Por isso, filosofia animal. Quem filosofa, pensa, raciocina, entende suas necessidades, os porquês, coisa que a igreja não apoiava. Jean-Baptiste, ele apoiava quais teorias? Uma era a lei do uso e desuso. Segunda questão. Mesmo depois de deixar o convés do Beagle, Darwin estabeleceu-se em Londres, ansioso para se juntar aos verdadeiros naturalistas. Darwin mergulhou no seu trabalho de redigir sua pesquisa, realizando durante a viagem do Beagle. Enquanto isso, uma grande ideia estava tomando forma em sua mente. Várias reflexões, como: será que suas reflexões iniciais a bordo do navio estavam certas? Era possível novas espécies surgir a partir de velhas espécies? Se fosse possível, como isso ocorreria? Vários anos após o término de sua viagem ao redor do mundo, Darwin publicou o seu livro Teoria Evolucionista das Espécies, e graças às reflexões científicas durante a viagem, mencionado no texto, hoje nós sabemos que. Então, o que é que se baseava o pensamento darwiniano? O item A diz assim: as mutações são o único. Opa, está errado aqui. Não pode ser item A. As mutações não são o único modo de você evoluir. O B você também elimina, porque fala que a seleção natural é o único. Não, também não é. Você tem mutações, você tem seleção natural, você tem seleção artificial, você tem vários mecanismos que ajudam a você a evoluir. C. Os indivíduos de uma população natural são todos iguais entre si. Errado. Não existe numa população todos os animais iguais. Olhe para a espécie humana. Você tem negro, branco, mulato, olho castanho, olho verde, olho azul, cabelo liso, cacheado, encaracolado, altos, médios e baixos, dentre milhares de variações. Então não existe espécies
todas iguais. Item D. O uso frequente de determinado órgão ou parte do corpo conduz à sua hipertrofia. Não necessariamente o uso frequente promove a sua hipertrofia. Hipertrofiar é diminuir, é compactar. Você pode usar um órgão frequentemente e ele melhorar. Você pode usar um órgão ou um membro ou não usar esse membro e ele atrofiar. A grande questão aqui é que você não passa isso para a prole. Para que você passe algo para a sua prole, ela tem que estar no seu DNA. Item correto, item E. Algumas características podem contribuir para a sobrevivência e a reprodução de certos indivíduos em determinados ambientes. Darwin, né? Você tem uma característica, se o ambiente for favorável àquela característica, ela progride. E se não for, ela estabelece. Terceira questão. O tempo nada mais é do que a forma da nossa intuição interna. Se a condição particular da nossa sensibilidade lhe for suprimida, desaparece também o conceito do tempo, que não adere aos próprios objetos, mas apenas ao sujeito que os intui. No século XIX, alguns naturalistas passaram a adotar ideias evolucionistas para explicar a diversidade do mundo vivo, embora os teólogos naturais tivessem reconhecido a importância do meio ambiente e as adaptações dos organismos a ele. Lamarck foi o primeiro a reconhecer a importância crucial do tempo para explicar a diversidade da vida. Assim, a alternativa que apresenta corretamente uma contribuição de Lamarck para o pensamento evolucionista na época, além do fator tempo. Item A. Uma vez que a cada geração sobrevive os mais aptos. Opa, isso aqui não é Lamarck. Isso aqui é Darwin. Então está errado. B. Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem a cada geração são os que apresentam determinadas características relacionadas com a adaptação às condições ambientais. Darwin. Os indivíduos que sobrevivem e se reproduzem são os mais adaptados. O mais adaptado, Darwin, está errado. Algumas características conferem a seus produtores vantagens para explorar o meio ambiente, de forma a tornar a sobrevivência uma reprodução mais eficiente. Darwin. Mais vantagens. Animais mais adaptados. Darwin. A variação casual apresenta-se em primeiro lugar e a atividade ordenada do meio ambiente vem posteriormente, ou seja, a variação independe do meio. Falso. E mesmo aqui é um pensamento darwiniano. A variação depende do meio. Acabei de dar um exemplo. Qual é a vantagem de ser branco para o urso polar? É que ele tem um ambiente branco. Se eu pego o urso polar e boto na floresta, ele é visto. Já o urso negro não é. Agora eu boto o urso negro no Polo Norte, com o urso polar, o urso negro é visto. Ou seja, são duas variações que dependem do meio. Então, o item correto, item E. A adaptação é um inevitável produto final do processo fisiológico, requeridos pela necessidade dos organismos de fazer face às mudanças do seu meio ambiente. Quarta. Darwin e Mendel viveram na mesma época, mas não se conheceram. No entanto, a compreensão atual da evolução deriva das teorias propostas por suas importantes pesquisas. Hoje nós temos o neodarwinismo, que é uma mistura dos trabalhos de Darwin com Mendel. Sobre a teoria elementar da evolução, nós podemos afirmar que o surgimento de novas espécies, denominado especiação, ocorre em um período e a partir da espécie ancestral. Não, a especiação ela vai formar a partir de uma variação de isolamento
ou geográfico ou comportamental. Então está errado. Tudo bem, eles podem vir do mesmo ancestral comum? Sim, mas tem que ter aí uma cladogênese. Só existe formação de novas espécies se existe isolamento geográfico ou comportamental. Então está errado o item A. Para explicar a evolução, Charles Darwin utilizou fenômenos e processos subjetivos. Por isso a evolução é considerada uma teoria. Não, ele não usou processos subjetivos. Na visão dele, né, ele usou processos objetivos. Item C. Os conhecimentos sobre mutação e recombinação gênica, sem influência da seleção natural, podem explicar a evolução. Está errado. Tem que ter a influência, porque a partir do momento que ocorrem as mutações e as recombinações, vai ser a seleção natural que vai dizer quem dos dois é mais apto para aquele ambiente. Então tem que ter influência da seleção natural. Características hereditárias que influenciam a capacidade de sobrevivência e reprodução promovem variação de espécies. Exatamente. Se eu tenho, tá, um fluxo hereditário de uma característica que me auxilia a sobrevivência, isso pode formar uma nova espécie, desde que ela se isole. Então, entender tá correto. Eu tenho o indivíduo A e o indivíduo B vivendo no mesmo ambiente. Se eles trocarem fluxo, se, né, encontrarem e tiverem filhos, nunca eles vão se formar uma nova espécie. Agora, se o indivíduo A, que tem características hereditárias boas para sobrevivência, se isolar do indivíduo B e ambos vão viver em ambientes diferentes, isolados, não trocando mais o fluxo gênico, eles vão virar uma nova espécie, tá? Isso aí é uma especiação. Item E. Darwin e Mendel elaboraram teorias diferentes, logo não é possível relacionar as duas teorias com a explicação da hereditariedade. Falso. Tudo bem, as teorias são diferentes. É possível, porque hoje nós temos o neodarwinismo, que é exatamente a associação dos pensamentos darwinianos com os pensamentos mendelianos. Quinta, para responder a questão, analise o esquema que mostra uma população de gafanhotos submetida a uma determinado inseticida por um período prolongado. Então você tem lá a população de gafanhoto, né, exposta aí a uma variação de inseticida. Quanto ao processo de seleção, é possível afirmar, após o uso do inseticida, que a seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos, representados pela cor clara, em relação aos indivíduos com fenótipos intermediários. Então, o que é que você vê aqui? Você vê aqui duas populações, né? Óbvio que aqui nessa população você tem 5 indivíduos e aqui nessa população você tem 8 indivíduos. Então, após o uso do inseticida, quantitativamente, né, você vê que essa população aqui baseada num DNA normal, ela está tendendo a declinar. Já essa população aqui que tem uma mutação, ela está ou se estabelecendo e posteriormente crescendo, tá? Então a seleção natural, ela não está representando os indivíduos extremos, porque os indivíduos extremos não são de cor clara, são de cor escura, são os que mudaram, né? São os que são diferentes. Então, item A está errado. Item B, a seleção natural favorece os indivíduos com fenótipos extremos, representados pela cor clara. Exatamente, novamente, errado.
Quem está representado pela cor extrema é os escuros, são os mutantes. C. A seleção natural age de forma aleatória, favorecendo os indivíduos sensíveis. Errado. Se eu sou sensível, como é que eu vou ser favorecido a algo que me mata? Então tá errado, né? Item D. A seleção natural elimina os indivíduos muito diferentes da média, representado pela cor escura, tá? Só que os indivíduos extremos da média depende com características extremas, o que favorece os indivíduos com características intermediárias. Mas eu não estou vendo aqui nenhum indivíduo com característica intermediária. Então a seleção natural, nesse caso aqui, ele está não favorecendo os da média, e sim os extremos, que está em maior quantidade. Está errado. Item E é o correto. A seleção natural favorece os indivíduos resistentes, óbvio, resistente, representado pela cor escura, óbvio, visto que eles sobrevivem e podem se reproduzir. Exatamente, se eu sobrevivo, eu vou conseguir me reproduzir, e a tendência é o filho que eu tiver herdar também a resistência. Já os sensíveis, representados pelo claro, tem maior chance de diminuir. Perfeito. Sexta questão. Aristóteles procurou explicar os fenômenos naturais a partir de argumentos teológicos. A palavra teológica provém de dois termos gregos, telos, fim, meta, propósito, e logos, razão e explicação. Ou seja, uma razão de algo em função de seus fins, ou uma explicação que serve para propósitos e fins. Na explicação teológica, se algo existe e tem uma finalidade, é porque existe uma razão para essa finalidade. Nesse sentido, uma explicação teológica estará centralizada no final de algo ou alguma coisa. Na explicação teológica, nossos dados são articulados para que possamos manipular objetos, ao contrário da explicação não teológica, que afirma que a manipulação de objetos porque nossos dedos são articulados. Considerando as características adaptativas do organismo, a teologia, refuta a proposta de Lamarck no que concerne à transmissão das características adquiridas. Considerando as características adaptativas dos organismos, a teologia refuta a proposta de Lamarck no que concerne à transmissão das características adquiridas? Não. Por quê? Porque ele vai estar explicando na sua teoria a razão de algo em função dos seus fins. Na visão de Lamarck, depois que eu consigo ganhar ou perder algo, usando a lei do uso e desuso, a minha tendência, como eu sou inteligente, é passar para o meu filho. Então eu não refuto, eu concordo, né? Item B. Contribui para a explicação da origem da variabilidade a partir da ocorrência de mutações? Não. Porque essa variabilidade a partir das mutações não era estudo darwiniano nem lamarquista. Por que não, Igor? Porque eles não tinham esse conhecimento. Darwin e Mendel eram contemporâneos, mas Darwin não conhecia, se apoderou, se apropriou dos trabalhos de Mendel, então ele não sabia falar sobre variabilidade e mutações genéticas. Item C. Contrária às fundamentações teóricas propostas pela teoria sintética da evolução. Correto. Por quê? Porque essa teoria usa as visões mendelianas, que eles não tinham conhecimento ainda. D. Corrobora com a teoria sintética. Como é que ele pode corroborar com a teoria sintética se ele não conhecia?
Errado. Item E. Sustenta tanto as ideias evolucionistas lamarquistas como as darwinianas. Está errado, porque ambos tinham pensamentos diferentes dentro da visão. Então eles não convergiam, eles divergiam, mesmo ambos sendo os evolucionistas. Então, galera, tá aí a explicação das questões propostas, aula 2. Tudo de bom para vocês.